no caminho certo, com a Alerj ajudando a cuidar de tudo isso. Alerj, aqui você tem poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Índio da Costa, do PSD, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Deputado Leonardo Pisciani, o seu partido disputa a presidência da Câmara com o deputado Eduardo Cunha. E esse processo, ele mais uma vez provoca um embate, um conflito com o PT, que é o partido da presidente Dilma. Quer dizer, o PT que apoia o deputado Arlindo Chinaglia. Essa briga, esse conflito, de certa maneira, vai trazer prejuízos à base do governo, ou seja, a disputa pela Câmara ameaça, digamos, a estabilidade da base da presidente Dilma? Ricardo, a candidatura do PMDB, ela não é uma candidatura de oposição e também não é uma candidatura de subserviência ao governo. Eu diria que, a princípio, não há nenhum prejuízo à base, a não ser que o governo, por alguma razão, decida tomar partido na eleição. Pois é, me parece, há um temor em relação a isso de algumas lideranças do PMDB, que veem alguns movimentos de alguns líderes do PT, alguns ministros mais bem colocados na estrutura de poder do Palácio do Planalto, um favorecimento ao Arlindo. Isso poderia gerar um atrito com consequências graves pós o processo eleitoral na Câmara. Olha, se isso ocorrer, eu não tenho dúvida que deixará sequelas, seja qual for o resultado. Acho até mais grave se o PMDB vier a perder a disputa, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o deputado Eduardo Cunha está muito consolidado. Evidentemente que eleição e mineração só depois da apuração. O deputado Eduardo Cunha, de certa maneira, já atribui alguns fatos que têm conturbado a campanha dele ao PT. Ele usa a expressão alopragem quando citam ele na Operação Lava Jato. Foi uma armação, depois o advogado do Doleiro Youssef disse que não era procedente, e novamente também uma gravação agora surgiu, ele atribui isso a membros do governo, ou seja, esses fatos mostram que o governo estaria já operando de maneira incisiva contra o PMDB durante o processo, na sua avaliação? Olha, existe um indicativo de que alguns ministros, não só do PT, por estratégia do governo, não todos, mas por estratégia do governo, estariam utilizando a nomeação de cargos, a liberação de recursos como instrumento, como moeda de toma lá da cá, para se tentar influir na eleição da Câmara dos Deputados. Me parece algo muito grave e algo que pode ser danoso para o próprio governo, tomar uma medida como essa. Esta movimentação do governo levou a executiva do PMDB, depois de 15 anos, dar uma manifestação pública falando sobre as eleições no Congresso Nacional. Tinha mais de 15 anos que a executiva do PMDB não tratava deste tema, eleição nas casas do Congresso Nacional, e foi instada, em razão do movimento desastrado de alguns atores do governo, a tomar esta medida. Deputado Índio da Costa, o principal líder do seu partido, o ministro das Cidades, Kassab, deu uma declaração de apoio à candidatura do PT, à candidatura de Arlindo Chinaglia. O senhor é do Rio, o senhor tem boas relações com o deputado Eduardo Cunha. De que lado está o senhor? O senhor vai permanecer fiel à orientação do líder do seu partido ou o senhor apoia a candidatura de Eduardo Cunha? Olha, a bancada do Rio é a maior bancada do PSD no Brasil. São 6 deputados federais. A maioria desses deputados tem relação com o deputado Eduardo Cunha de muitos anos, né? Então, a primeira coisa é que o Kassab, como presidente do partido, ele indica um caminho, né? Quer dizer, o partido toma um caminho, mas não coloca cabresto em ninguém. Quer dizer, haverá liberdade, inclusive da bancada do Rio de Janeiro, quer dizer, das outras bancadas, de escolherem qual rumo. A eleição é dia 1º. E daqui até o dia 1º, ainda falta... Uma semana agora. Mas isso é muito tempo. Isso é muito tempo. A eleição vai ser no final da tarde
de domingo, dia 1º, não é isso? Exatamente. Daqui até domingo, dia 1º, faltam uma semana, 7 dias. exatamente. Essa semana é decisiva, mas mais decisiva do que a semana é o próprio domingo. Mas nós teremos O que eu queria registrar aqui é o seguinte, houve uma intenção e um trabalho, e eu faço parte desse grupo também, quer dizer, que tentou ao máximo que houvesse um acordo do PT com o PMDB. Porque na prática, eles vêm já há muitos anos, que são os dois maiores partidos da Câmara de Deputados, eles vêm governando a Câmara de Deputados. Quer dizer, você vê, o Schneider já foi presidente, Michel Temer hoje é o vice-presidente da República, já foi também o presidente da Câmara. Agora o presidente era do PMDB, o Henrique Eduardo Alves. Então, ainda é, né? Ainda não mudou. Então, assim, é natural que o PT e o PMDB ocupem por 2 anos cada um deles, né? No Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara de Deputados. Então, assim, o que se buscou, o que se tentou, eu, de alguma maneira, onde tive o instrumento, tentei fazer parte aí também, ajudar nesse processo, foi que houvesse um acordo. Uma vez que não haja acordo, quer dizer, parece que não está difícil de haver esse acordo, as pessoas vão ter que se decidir. Essa decisão vai ocorrer no domingo. Para falar em decisão, quer dizer, o principal líder do PSDB, o senador Aécio Neves, apoia a candidatura de Júlio Delgado do PSB e fala-se na possibilidade de talvez retirar a candidatura. Havia um movimento nesse sentido, porque acham que a candidatura dele só fraciona ainda mais e acaba, de certa maneira, contribuindo para a candidatura do PT. O senhor tem essa avaliação, não? Não tem essa avaliação. Eu acho que o Júlio não desiste, não tem razão para desistir, até porque é uma eleição de 2 turnos. Então, o primeiro lugar é que, se a eleição fosse hoje, a quantidade de votos que o Eduardo tem, na minha opinião, é muito maior do que a dos dois. Certo? Não acho que tenha 50% mais 1, mas está muito próximo. Certo? O que o Eduardo traz nesse debate é uma independência do Congresso, da Câmara de Deputados, em relação ao governo, que é explícita, né? E isso soa como música para qualquer deputado, né? Para o ouvido de qualquer deputado. Por outro lado, ainda daqui até domingo, embora as partes digam que é difícil de ter acordo, que não pode ter acordo e tal, eu acho que é possível ter acordo ainda, quer dizer, acho que tem que esgotar ao máximo possível até domingo, e não havendo acordo, aí sim, cada um vai ter que decidir. Eu não acho que a desistência do Júlio ou não desistência vai mudar o jogo, porque tem segundo turno. E daí quem votou no Júlio no primeiro turno, no segundo turno, pode votar em quem quiser. Mas retirando o Júlio, você teria uma situação quase que o segundo turno no primeiro, né? É uma situação binária, resolve logo de uma vez. Deputado Pisciani, o senhor acredita que essa candidatura de Júlio Delgado, em certa medida, nesse momento, está contribuindo, ajudando? É um movimento para, de certa maneira, tem como consequência política beneficiar a candidatura de Arlindo Schneider? De certa forma, sim, porque é a única possibilidade de haver um segundo turno, e mesmo assim eu acredito remota. Não sei se o Júlio retira ou não a candidatura. Você retirar a candidatura é uma decisão pessoal do candidato. O que eu noto, eu fiquei basicamente o mês de janeiro, dezembro, janeiro inteiro, viajando pelo país, junto com o deputado Eduardo Cunha, na conversa com os deputados, e tenho ficado constantemente em Brasília. O que eu noto é que a candidatura do Júlio perde a cada dia substância. No seu partido e no PSDB, que seria o seu principal partido de sustentação. Muitos desses votos e muitos desses atores já sustentam uma posição diversa da candidatura do deputado Júlio. Se isso ocasionará a desistência dele ou não sei. Só ele pode decidir sobre isso. Agora, que a sua candidatura perde a cada dia substância, disso eu não tenho dúvida. Eu vou fazer mais um intervalo e voltamos em 1 minuto. O Jogo do Poder volta já já.